Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde tricolor. Tarde do Zubeldia de novo. Tarde que eu tava louco pra ter o Flávio Prado aqui no estúdio, Bruninho Prado. Que tristeza não ter Flávio Prado aqui pra falar do Zubeldia. Porque, eu elogiei desde o primeiro jogo. Sabia que podia me lascar, que ele podia piorar. Mas como eu digo pro meu amigo velho Vamp, que está aqui presente, futebol é dia a dia. Elogia hoje, pode criticar amanhã. Agora, o cara chega no São Paulo jogando bem. A primeira coisa que eu quero falar é isso. O São Paulo do Zubeldia joga. O São Paulo do Zubeldia não é covarde. O São Paulo do Zubeldia ataca. Quantas chances de gol teve o São Paulo ontem, principalmente no primeiro tempo? Foram várias. Com o Juan, teve chance com o Luciano, teve chance com todo o time, com o Bobadilha que fez o gol, pressionando a saída de bola. Ou seja, sabia que era um Fluminense que saía jogando. O Fábio errou 2 vezes pela pressão do São Paulo. Claro, foi erro do Fábio? Foi. Mas o São Paulo sabia que o Fluminense jogava assim. São Paulo jogou com intensidade, jogou atacando, jogou criando chances. E pra finalizar aqui, enchendo a bola do Zubeldia assim, porque ele merece pelo começo de trabalho, ninguém, desde 2004... tem uma campanha tão boa num começo de trabalho como o Zubeldia. O Zubeldia, em 6 jogos, o cara tem 5 vitórias. Como é que a gente não vai se render ao Zubeldia, gente? 5 vitórias e 1 empate. Jogando bem, em 6 jogos, botando o São Paulo pra jogar, dando intensidade, atacando. E eu acho, sim, o torcedor do São Paulo tem todo motivo para estar eufórico, tem todo motivo para ter esperanças nesse São Paulo com o Zubeldia. Lembrando, porque a gente sabe que muito time aí dá desculpinha porque tá com desfalque, o Zubeldia tá cheio de desfalque. E ele bota jogador novo, ele troca esquema tático, ele faz o time jogar diferente e o São Paulo segue vencendo, segue convencendo com o Zubeldia. Então, Flávio Prado, da sua casa, que eu sei que você não vai estar vendo, claro que ele vai estar descansando, mas eu gostaria que você assistisse esse programa de hoje enchendo a bola do Zubeldia. Boa tarde, velho Vamp, meu querido amigo. Boa tarde, tio. Boa tarde, Bruno Prado. Mauro César Pereira tá chegando também. Bruninho, não dá pra gente não elogiar o Zubeldia, né? Sério, porque é um começo muito positivo. E é um começo, Bruno, a gente cansou de ver esse São Paulo jogando mal. Ontem eu vi esse jogo inteiro, quando eu não vejo eu assumo. Cara, um São Paulo superior o tempo todo, um São Paulo com atitude o tempo todo. Claro que no começo do segundo tempo diminui um pouco a intensidade, mas um São Paulo que cria chances, um São Paulo organizado e que marcou pressão o jogo todo, causando esses erros do Fábio, né, Bruno? Sim, boa tarde a todos. São Paulo fez um bom jogo, sim, mereceu vencer. O Fluminense é um time que está jogando de trás e tem errado bastante. Então, todo mundo que enfrenta o Fluminense tenta fazer isso. Corinthians fez também e deu resultado. São Paulo ontem conseguiu ganhar o jogo e o gol de empate sai numa pressão do Juan. E que a bola, depois ele tem calma ali para fazer a jogada pro Bobadilha, ele que tinha perdido 2 oportunidades. É um cara que a torcida pega muito no pé. Ele teve calma para definir a jogada. Então foi uma boa vitória, uma boa atuação do São Paulo. É um início de trabalho. Eu também acho que assim, o time jogou bem, merece elogios. A única coisa que eu fico assim com o pé atrás é que quando ainda não passou por algumas coisas que vai passar, né? De derrotas. E aí quando a torcida cria uma expectativa muito grande por uma coisa, por um treinador, depois também cobra de maneira desproporcional. Então é isso que eu mantenho o pé no chão, calma, é um bom início, claro, sem dúvida, o time jogou bem, o time ontem conseguiu um bom resultado jogando bem, alguns jogos não jogou tão bem, o que é normal também, que quando perde, coisas que são elogiadas quando ganha, o cara faz exatamente a mesma coisa, mas quando perde, ele é criticado pela mesma coisa que ele fez quando ganhava, que é elogiado. É uma coisa que eu não acho nada de errado, eu acho bom. O Zubeldia, ele não repetiu o time nenhuma vez e troca esquema. Quando ganha, falam de versatilidade do técnico. Quando perdem, falam que ele inventa. Quando perdem, falam como é que o cara quer dar um padrão se ele não repete o time. Então, mas ele não pode repetir, né, Bruno? Ele, inclusive, disse ontem na coletiva.
Que ele não gosta de mudar time. Mas ele tem que mudar. Por exemplo, Ferreirinha ontem estava no banco. Será que quinta-feira, será que o Ferreirinha não vai jogar? Ele já jogou com 3 zagueiros, jogou com linha de 4. Eu acho que tem que rodar elenco mesmo. Eu acho certíssimo. O problema é que quando perde, isso é usado contra o cara. Quando ganha é a favor, assim. É exatamente a mesma coisa que o cara faz, só que a avaliação ela vem pelo resultado. Se ganha, é versátil. Ele tem repertório. Se perde, está inventando. Então é essa coisa que eu acho que tem que se manter um pé no chão. O início é bom, ontem foi um jogo bom do São Paulo, só que assim, ainda é um trabalho que ainda não passou por algumas coisas e o lado emocional pesa muito no futebol e no Brasil pesa mais ainda. O São Paulo também está bem porque está confiante, porque está ganhando o jogo. Quando perde, como que fica? Então são experiências que ele ainda vai passar no São Paulo. Mas é um bom início. Ontem, mais uma vez, o Rodrigo Nestor muito bem, gosto muito dele, um jogador muito bom. O Bobadilha é um cara que está crescendo. O Patrick... O próprio Juan foi muito bem ontem, ele perdeu o gol, mas ele foi bem no jogo. Sim, a torcida pega no pé do Juan, nossa senhora, deixa o moleque jogar em paz, né? Pelo amor de Deus, deixa o moleque. O Juan não é um jogador brilhante tecnicamente, ele já... perde gol naturalmente. Se pegar no pé do moleque, é aí que ele vai perder mesmo. Deixa o moleque em paz. Como pegavam no pé do Nestor. Só pararam de pegar no pé do Nestor quando fez o gol contra o Flamengo. Deixa o moleque. Se não fossem esses meninos, o São Paulo estaria muito pior, e não digo agora, nos últimos anos do que estava. Esses meninos da base, os que estão aí, os que já foram embora, ajudaram muito o São Paulo. Se o São Paulo não tivesse uma base boa, ele talvez teria sido rebaixado em algum momento aí. Então deixa os moleques em paz, deixa eles jogarem em paz, tranquilos, como tá ganhando, tá tudo em paz, que o Juan mesmo é um cara que já pegaram muito no pé dele, que o Juan não é um jogador tecnicamente brilhante, mas ele vai entregar, ele se mata, ele luta, deixa o moleque fazer o dele. Então, Cotia ajuda muito o São Paulo e continua ajudando. Teve polêmica no jogo, teve o Luciano brigando com o Fernando Diniz, teve desabafo do Luciano depois do jogo, falando que se o Fernando Diniz não quer ser amigo dele, então ele não é mais amigo do Fernando Diniz. Pareceu até briga de colégio. Agora, mas falando do jogo em si, né, velho Vamp, vou perguntar pro Mauro César Pereira também, eu disse que é um começo impressionante. O Bruno disse, é um começo bom. Cara, eu acho um começo arrasador do Zubeldia, claro, com o meu jeito eufórico, com o meu jeito muitas vezes exagerado, emotivo. Agora, é impressionante, cara, os números do Zubeldia. O Zubeldia, ele tem 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Sendo que 4 dessas 5 vitórias foram fora de casa. É bom a gente lembrar isso. É muito mais difícil você vencer fora de casa e o Zubeldia venceu fora de casa. Olha os números dele, Vamp. O único empate dele é num clássico contra o Palmeiras, que é, né, considerado até por nós aqui o super poderoso do futebol brasileiro hoje. Que era o segundo jogo dele. O primeiro foi contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Pela Libertadores, que o São Paulo estava mal antes dele chegar. E aí ele tem 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, como eu falei, nenhuma derrota, invicto, 13 gols marcados e 4 gols sofridos. 88% de aproveitamento. E ontem, eu estava vendo o jogo, eu achei realmente uma ótima atuação do São Paulo, e eu lembrei de você, claro. Arboleda fazendo o gol decisivo, comemorando, dançando, levando água na cara do Alan Franco depois na entrevista. Ou seja, você tá rindo à toa, né, velho Vamp? E o que falar do Zubeldia, Vamp? Já dá pra elogiar agora? Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos. Né? Tem que elogiar o começo bom, né? Não é aquele negócio de uma sequência de jogos que o São Paulo vinha tendo, né? O Capim saiu ali balançando, ele assume logo, assume no jogo... que ele vai no jogo, mas ele não tá no banco, que é contra o Atlético Goianiense, né? Que o Milton Cruz assume, dali de lá pra cá, o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo. Você acabou de falar, um empate contra o Palmeiras, o campeão brasileiro, o São Paulo que sempre complica aí pro Palmeiras, faz jogo duro. E o Zubeldia chegando, trocando, fazendo rodízio, jogou sem o Caleri, que tá machucado. Mas é um resultado importante, hoje está na 5ª colocação do brasileiro. Libertadores, tranquilo, vai conseguir a classificação tranquila, Copa do Brasil também. Então é um bom momento. Você falar, é um momento de elogiar, lógico. Se tivesse aqui, chegasse umas 5 pancadas, a gente estava falando aqui. Lógico. Então é elogio. Agora, não tanto como você mesmo fala. Que você falava...
Mas vem cá, deixa eu te perguntar. O que a gente tem que esperar, então? Tem que esperar o cara ganhar 20 jogos? Não, pô, mas calma. Não, mas, pô, são 6 jogos e teve jogo difícil aí, cara. Teve, lógico. Fluminense é um adversário difícil. Tudo bem, tá na zona do rebaixamento. Não, mas é difícil. Palmeiras, adversário difícil. Barcelona de Guayaquil lá, adversário difícil. O próprio Cobressal fora. Não, a gente fala. Não. O Flamengo perdeu do Palestino, pô. Não, Ué. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra mas coisa. Sim, mas é jogo de Libertadores. Não, tem que elogiar. O São Paulo melhorou. De fato, melhorou. Melhorou do que estava. Quase não classifica, mesmo com a pontuação boa no Paulista. No jogo com o Ituano ali, fez o gol no finalzinho, que deu a classificação para passar de fase. Depois eliminado pelo Novo Horizontino. O momento é bom, de tranquilidade, né? Eu sempre falo, melhor consertando as coisas ganhando do que perdendo. Mauro César Pereira, claro que eu acredito que você vai me achar exagerado. É óbvio, né? É lógico. Eu já acredito. Problemas. Eu já acredito nessa situação. Agora, ô Mauro, lógico. Agora, o que eu quero te perguntar, tá? Eu acho realmente impressionante o começo do Zubeldia e me surpreende o fato que o São Paulo joga bem. O São Paulo vem jogando bem muitos jogos, claro que não são todos. Palmeiras jogou mal, mas é um São Paulo que eu vejo que tem atitude, que ataca, que marca pressão, que tem intensidade, que não tem medo de jogar, que é o que me irrita em muitos clubes brasileiros. Quero saber se você concorda. E outra, Mauro, você assiste muito sobre o passado do Zubeldia. Ele é bom assim mesmo, até o passado dele, ele é um cara que ousa, ele é um cara que não tem medo de jogar, ou não? Pode até estar sendo uma novidade esse começo dele no São Paulo. Eu vejo como um técnico que não é um técnico covarde, não é um técnico retranqueiro, não é nada disso. Só acho que assim, quando você parte de um nível muito baixo e com o Carpini no final era uma crise tremenda, o cara totalmente sem ambiente, a torcida reclamando, muita gente reclamando, e o time jogando mal, evidentemente o progresso ele tem um brilho maior, né? Porque você sai num estágio muito ruim e dá um salto. É evidente que o momento é melhor do São Paulo, mas você não pode ignorar também o momento ruim do adversário de ontem. O Fluminense está muito mal, gente, está na zona de rebaixamento, o Fluminense está se arrastando, né, de hoje. Sabe-se lá como conseguiu derrotar lá o Colo-Colo, foi amassado pelo time chileno, mas ganhou de 1-0, incrivelmente. O Campeonato Carioca terminou em 4º lugar, atrás do Nova Iguaçu e do Vasco. Aí foi eliminado pelo Flamengo. Ganhou uma Recopa não jogando bem contra a LDU, especialmente no jogo fora de casa. O Fluminense veio mal. Até aqueles jogos do Flamengo contra o Fluminense no Carioca, a gente tem que rever. Até que ponto aquelas vitórias que o Flamengo obteve, foram 2, né? Poderiam até ter sido 3. Até que ponto elas têm esse valor todo, porque o Fluminense é o campeão da Libertadores, mas faz um ano de 2024 muito fraco. E já estamos em maio e desde janeiro, muito fraco. Teve um momento inicial bom no Carioca, que ele conseguiu até liderar com uma certa folga, mas ainda era o time reserva jogando. Quando foram chegando os clássicos, outros jogos, ficou 14, 15 clássicos sem vencer. O único time que tomou gol do Corinthians no campeonato. Então tem tudo isso. E muito isso em função de uma maneira de jogar dos times do Fernando Diniz que está se voltando contra ele. Ontem foi absurdo. O Fábio errou uma jogada, quase saiu o gol. Ele fez uma defesa difícil, no rebote, pegou mais uma. Depois ele erra, sai o primeiro gol de São Paulo. Depois o Lima está, sei lá, pensando em quê, aí tem um gol anulado. Foi falta? Não estou nem discutindo isso. A questão é, o que ele estava pensando da vida ali, com a bola dentro da área. E os caras fazem isso. E aí a coisa piorou, me parece, com o jogo com o Manchester City. Quando o time do Fluminense conseguiu sair da pressão em alguns momentos, trabalhando com posse de bola, aquilo foi elogiado, o Guardiola elogiou, claro, gol de 4-0, nem precisou colocar o De Bruyne e o Haaland, nem os relacionou para o jogo. Então, não, Fluminense e tal. O Guardiola gostou, claro, foi 4-0 para o time dele, adorou. Nossa, coisa maravilhosa, né? O Fluminense nem competiu, nem tentou competir por conta desse tipo de coisa. E ontem foi, assim, absurdo, já tinha sido contra o Corinthians, ontem outra vez. Os jogadores parece que, assim, você pode estar correndo o risco, acho que ele não fala isso, mas as reações em campo nos fazem pensar que parece ser uma situação assim. Você pode estar na situação que for, no risco extremo que for, mas você vai sair jogando de qualquer maneira. O Fábio falou isso na entrevista depois. Ele disse, é o nosso jeito de jogar, não vou parar de fazer, ganhamos muitos jogos assim, ele deixou claro. Tem que ter um meio termo, você tem que saber qual o limite disso, né? Tem um limite. É a mesma coisa, um cara quando pilota um carro de Fórmula 1, ele anda em alta velocidade, mas ele sabe o limite em cada curva, em cada reta. Não dá para ele andar com o pé lá embaixo o tempo todo.
Tem hora que ele recua, tem hora que ele tira, tem hora que ele está disputando uma posição que ele tem que recuar porque o outro tem a preferência da curva, senão vai bater. Não dá para ser arrojado o tempo todo. Então não dá para ser arrojado sendo jogando o tempo todo. Você tem que ter soluções. Às vezes a bola longa é uma solução. Você vai esticar uma bola para o ataque, né, para tentar encontrar um jogador bem posicionado para receber a bola. Porque tem horas que não dá. E especialmente quando passa muito pelo pé do goleiro. E o Fábio nunca foi um exímio jogador com os pés. E ontem ele errou uma vez, aí depois teve o outro erro desse gol que a gente está vendo. O primeiro ele defendeu. Então, assim, nem o susto do primeiro lance muda o comportamento da equipe. Então, o Corinthians aproveitou, o São Paulo aproveitou e todo mundo vai querer aproveitar. O Bruno falou agora, todo mundo está fazendo isso contra o Fluminense. Então, tem um contexto também de um adversário que expõe demais e o São Paulo aproveitou. Aí, claro, bom para o São Paulo, mérito do São Paulo. Eu só acho que não pode ter muito exagero aí, entendeu? Nessa coisa de, tal... E calma, você exagera demais, você é muito empolgado, esse que é o problema. Porque desse exagero, daqui a 2 jogos São Paulo perder, você vem aqui e diz que nada presta. Então... Não, nada presta não, eu critico. Não, mas é o que eu falo pro Wander, Mauro. Mas não é verdade, o futebol é dia a dia, é jogo a jogo. A gente tem que comentar jogo. Aí, claro, ganhou numa sequência jogando bem, a gente vai elogiar. Começa a perder jogando mal, tem que criticar. Porque é delicado realmente, né? Porque você tem que elogiar. O começo desse cara tem que elogiar. Sim, o começo é bom. Eu só acho que é preciso um pouco de cautela, que é começo de campeonato, uma fase muito inicial. A mesma coisa, o pessoal fica, nossa, o Bahia e o Atlético, o Paranaense, lá em primeiro, 6ª rodada. Botafogo liderou com folga lá até o segundo turno, de repente aconteceu o que aconteceu. Então, acho que eu prefiro ficar atento ao jogo. E no jogo em si, lógico que é um pacote de boas atuações, bons resultados de São Paulo. Mas no jogo em si, eu acho que o grande mérito foi, como teve o Corinthians, aproveitar essa maluquice do Fluminense, do Diniz. E aí na coletiva ele fala, parece que é normal. Você viu a coletiva do Diniz? Eu vi. O negócio assim, ele falou uma coisa tipo, mais ou menos como se nós estamos cometendo erros que nós não costumamos cometer. Não, comete todo jogo. E que é isso aí. E ele diz que vai continuar. E também falando... Ele diz que é o estilo de jogo do Fluminense. Não, que eles não venceram o jogo, mas tiveram chance de ganhar todos os jogos e tal. Cara, não é isso que está acontecendo. Falou que teve equilíbrio defensivo no último jogo, né, que foi contra o Colo-Colo. Pô, foi amassado. E não foi equilibrado defensivamente contra o Colo-Colo. O que houve naquele jogo foi o Fluminense resistir à pressão e não tomar o gol. Primeiro tempo foi uma massa. Foi lá e fez o gol, mas o time chutou 30 bolas no gol contra, sei lá, 4, 5. O Fluminense jogou acuado ali, tomando pancada. O que não costuma fazer, né? Não costuma ser assim. Enfim. E aquela coisa também. Ontem ele mudou, rejuvenesceu o time na escalação, o que já é um sinal. É um elenco envelhecido. Vai chegar o Thiago Silva, que é um ótimo jogador, mas uma coisa é o Thiago Silva. Vamos ver como é que vai ser. Como já falei aqui, uma coisa é o Thiago Silva jogando no Chelsea com média de idade de 23 anos, quando ele não está em campo, e 25 quando ele entra no time. Aí vai para o Fluminense com média de 32, 33, são 10 anos de diferença na média dos companheiros, né? É muita coisa. Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? O que será que o Thiago Silva acha dessa saída de bola insistente, mesmo correndo extremo perigo? O risco está ali, sabe? O adversário está perto de você, vai tomar a bola. E você continua dando toquinho, saindo. Até que ponto? Repito, é fundamental sair jogando. Eu acho que qualquer time organizado tem que fazer isso. Mas existe um limite. Existe ali um ponto que você tem que... O jogador tem que ser treinado e alertado para o seguinte, olha, até aqui dá, daqui para cá, a gente não pode correr risco. Quando estiver nessa situação, sob pressão, toca para fulano, tudo, quebra essa bola. Fulano, quando for quebrar a bola, você já se posiciona para tentar brigar pela segunda bola em tal setor do campo. Isso tem que ser treinado, trabalhado. É assim que deve funcionar. O Fluminense, não, ele é radical. Ele quer... E o São Paulo aproveitou muito bem e venceu. Está tranquilo agora, o Zubeldia, daqui a pouquinho o presidente Casares aparece de novo todo pimpão. Né? Vai para os Estados Unidos, olha, na Copa América. Confiando na delegação. Né? Zubeldia, toma conta de tudo aí que eu estou embarcando. Né? Quero ver ele no Carnaval do ano que vem, estou ansioso já.